Então, um bom dia para todos, não é? Nós estamos mais uma vez reunidos neste nosso congresso internacional, Sociedade Hegeliana, e é com muita alegria que eu participo também, junto com os estudantes, os professores, os pesquisadores, aqui do GT, não é, do Ceará, que é de uma longa história na nossa sociedade, participando desde o início até este momento. Eu queria partilhar também, já participei hoje, né, de uma mesa redonda com o Marcelo, com o Francisco, mestres, não é, na filosofia também, e que abrimos uma questão importantíssima, que é a problemática da Constituição, como é vista a Constituição e os poderes no pensamento de Hegel. Dando continuidade a esta questão, a este estudo, eu preferi falar sobre a questão, revisitando o pensamento de Hegel, né? Nós estamos todos fazendo retorno ao pensamento de Hegel e tirando algumas problemáticas antigas e atuais. E eu escolhi Rompendo com a Desigualdade Social, né, no contexto da sociedade hegeliana. Então, eu vou começar, nós temos 30 minutos, não é, para levar as ideias, né, às nuvens, não é? As ideias às nuvens, que é o tema diferenças sociais. Eu vou começar pelo resumo, que facilita já até a orientação do texto todo. Então, o tema diferenças sociais foi pensado por Hegel, seu projeto filosófico e político, e perdura até nossos dias. Não tem lugar nem tempo. Essa construção vem se consolidando negativamente ao longo da história, com outro nome chamado desigualdade social. Mas, para nossa investigação, optamos pelo texto da Filosofia do Direito, cujo itinerário é romper com essas diferenças sociais em busca de uma igualdade fortalecida pela justiça social, cuja figura seria já contemplada na sociedade civil. Ora, o objetivo desta presente pesquisa é, mais uma vez, compreender a filosofia do direito de Hegel enquanto tarefa de construção de uma igualdade social, cujo resultado é o novo humanismo que contemple o ser humano integral e todos os homens. Ora, a primeira proposta para a nossa reflexão será analisar a relação entre liberdade e escravidão, tecida na formação da sociedade civil ao longo da história. A segunda proposta, proveniente da primeira, seria a relação entre igualdade e desigualdade social no novo contexto da sociedade civil hegeliana. E a terceira, não poderia ser diferente, é o enfrentamento do Estado ético frente às contradições patológicas da sociedade. A contribuição para a formação acadêmica e crítica dos participantes, de todos nós, é a nova concepção de sociedade civil, que não se refere ao antigo conceito de sociedade civil da tradição clássica, que perdura de Aristóteles a Kant. Mas a esfera de interesse do trabalho que se constitui a partir da formação da economia liberal de mercado, tal como se formara na emergência da sociedade industrial do século XVIII e perdura até hoje. O desafio para nós
é criar as condições de possibilidade de uma verdadeira política que diminua a desigualdade social e aumente as forças para a construção social e econômica, tais como a difusão do conhecimento e condições materiais da vida para todos. Então, aqui o que eu fiz foi ler o resumo daquilo que nós organizamos essa pesquisa. Então, qual será, então, a problemática agora? É problematizar os princípios da sociedade civil, que é a relação entre particularidade e universalidade. Por outro lado, ou melhor, postular uma igualdade social na base da natureza. Essa é uma proposta muito antiga, pois a natureza, por si só, já é desigual. Então, como vamos ter uma nova proposta? De início, seria exatamente a formação dos estados sociais construídos por interesses e habilidades. Identificar as diversas formas de igualdade social propostas por Hegel. Relacionar os estados sociais e as classes sociais, fazendo uma diferença entre estados sociais e classes sociais. Identificar o modo da riqueza e a miséria produzida na sociedade civil. Então, depois dessa introdução, já está o todo, eu poderia ainda mais louvar e agradecer Hegel nestes 250 anos do nascimento de Hegel e 200 anos da obra Filosofia do Direito, de que trazer à tona, como eu sempre estou colocando aqui, neste ano, o seu programa de vida, efetivado em seu projeto filosófico-político, que se resume numa única relação: razão e liberdade. Hegel trouxe a natureza e a sociedade para o cerne da razão, onde todas as contradições, por exemplo, sujeito, objeto, indivíduo e social, se integram, constituindo desse modo uma unidade e uma universalidade concreta. A filosofia também adquire um novo significado no pensamento de Hegel. Resume no pensamento o seu próprio tempo, ligando assim também a razão e a história. O seu projeto de vida foi marcado pela intenção e busca de compreensão e efetivação da liberdade. Primeiramente, a liberdade deve nascer do interior, antecipando-se como sentido da liberdade, como nos recorda Lima Vaz, e depois se concretiza nas diversas instituições particulares e públicas. Hegel vai rompendo com a desigualdade em diferentes lugares, tempos e situações, em busca de efetivar a relação entre o indivíduo e o coletivo, equacionando e efetivando que o real é racional, ou seja, efetivo. Mas como Hegel chega a formular essa hipótese da equação que o real é o efetivo e o efetivo é o real? Ou que o real é o racional e o racional é o real? Essa afirmação de Hegel aparece no prefácio da Filosofia do Direito e tem suscitado tantas e tão equivocadas interpretações. A verdade é que essa proposição encerra na vida cotidiana de todos nós, sejamos ou não filósofos, que o que chamamos de realidade só nos aparece real quando é racional, tornando-se irreal quando deixa de ser racional ou se torna ou parece tornar-se racional. Ora, é impossível pensar, conceber a total irrealidade
uma vez que o pensamento só pode ser o pensamento do real e, portanto, do racional. Por exemplo, a natureza nos precede. É o mundo pré-humano, anterior ao nosso aparecimento. E é dentro desse mundo natural, não feito por nós, que produzimos, criamos o outro mundo, feito por nós, o mundo propriamente humano. E o homem, porque é portador da razão, pode descobrir, como diz Hegel, a essência, a princípio oculta e fechada na natureza, ou encerrada na natureza. Como diz Hegel no Espírito Subjetivo, o espírito dorme na natureza. A identificação entre razão e história, ou filosofia e o tempo, induz Hegel a tentar estabelecer os traços principais do estado racional e alerta que a tarefa da filosofia consiste em conceituar ou apreender o seu tempo no pensamento. O nosso tempo vem sendo processado no caminho da história. Assim como nunca estamos fora da história, também nunca estamos fora da filosofia. A filosofia sendo apenas a história procurando tomar consciência do seu sentido. A filosofia sendo apenas a história procurando tomar consciência do seu sentido, atravessando tempos e filosofias, nos deparamos com dois modos de pensar e de existir. E cada modo de pensar e de existir representa um modo de viver. Ou seja, a dominante cultura do poder, encarnada na postura do senhor do escravo, ou a cultura da paz, onde todos são reconhecidos na nossa dignidade de seres humanos. A filosofia, como crítica radical, inicia um processo cujo objetivo é julgar e agir, configurando num projeto a ideia do direito, cujo resultado, como nós já falamos tanto, é a efetivação da liberdade universal através das instituições, destacando a família, a sociedade civil e a sociedade política, ou seja, formando o ser humano como pessoa, legalidade, sujeito, moralidade, e cidadão, eticidade. De modo que o método de abordagem dos textos hegelianos é procurar o início, configurar o tempo e a filosofia, e desse tempo extrair o significado dos textos. Em que texto devemos encontrar o tema diferenças sociais? Ao longo da história, que nos ajudarão a explicar o seu tempo e compreender o nosso tempo. Toda a filosofia hegeliana nos propõe essa tarefa filosófica de construção da fidelidade e reconhecimento, cujo resultado é o novo humanismo. Dois temas perpassam os 360 parágrafos do texto dos princípios da filosofia do direito. Versão desenvolvida da teoria do espírito objetivo da enciclopédia, que tem como objeto a ideia do direito, a saber, o conceito de direito e sua realização. O primeiro tema para nossa reflexão será analisar a relação entre liberdade e escravidão tecida na formação da sociedade civil. O segundo, proveniente do primeiro, seria a relação entre igualdade e desigualdade no novo conceito da sociedade civil hegeliana. Então, nós vamos agora analisar um pouco a relação entre liberdade e escravidão no pensamento político. Do ponto de vista histórico, essa relação se manteve legitimada por juristas e filósofos na civilização ocidental, desde gregos e romanos, e se perdura até os dias atuais. Qual é o conteúdo desse conceito de liberdade?
O conteúdo desse conceito é que somos diferentes por natureza e que uns nascem livres e outros escravos, julgando inseparável a teoria da prática. Uns nascem para obedecer e outros para mandar. Havia uma conexão entre as ideias e o contexto econômico, social e político, em que se configuravam e resultou em duas classes, os livres e os escravos. Isso aqui no pensamento grego, não é? Aristóteles na política, e que permanece até Kant. Aristóteles, na formação sucessiva da sociedade, desde a conjugal, passando pela aéreo até a dos cidadãos, deixa claro a identificação da sociedade ao Estado. Só que a esta comunidade pertence somente os cidadãos, excluindo escravos, crianças e as mulheres, que são os considerados não livres, no sentido da liberdade, por participarem da sociedade doméstica, sustentáculo dos atos do Senhor, provendo todas as suas necessidades. Como superar essa contradição dessas diferenças sociais? Sustentáculo através da dialética, tal como Hegel entende, não como uma lógica da aparência formal, mas como uma lógica da realidade. Os dois termos constituem uma unidade, uma totalidade. A verdade é o todo. A questão da dialética não será, portanto, a identidade, mas a contradição com a estrutura mesmo do real. A contradição, como nós estamos vendo, está nas coisas e nas instituições. Uma das aparições da dialética na sociedade civil é a contradição, igualdade, desigualdade. Hegel tenta superar essa contradição com a sua nova concepção de sociedade civil, que não se refere ao antigo conceito de sociedade civil da tradição clássica, oposto à sociedade doméstica que perdura de Aristóteles a Kant, mas à esfera do interesse de trabalho que se constitui a partir da formação da economia liberal de mercado, tal como se formara na emergência da sociedade industrial do século XVIII. O tema diferenças sociais foi pensado por Hegel no seu projeto filosófico político. Como eu já falei no resumo, não tem lugar e nem tempo. Essa construção vem se consolidando negativamente ao longo da história da humanidade. Mas, para nossa investigação, optamos pelo texto da filosofia do direito, cujo itinerário é romper com essas diferenças sociais em busca de uma igualdade fortalecida pela justiça social, cuja figura seria o Estado na visão de Hegel. Para nós, usaremos a mesma metodologia do autor, que consiste no processo dialético que envolve os três momentos, o da identidade, o da contradição e da positividade. O momento propriamente dialético do processo é o de negação, implícito no anterior, na finitude do dado. Com Hegel e a ciência da lógica, a contradição se torna a determinação mais profunda e essencial da realidade e do pensamento humano. Essa contradição ela vai permanecer em todos, até na nossa construção antropológica, como se diz, corpo, mente, espírito, e como em todas as nossas relações. Hegel sempre se preocupou com as questões políticas. A última obra que publicou em vida, Princípio da Filosofia do Direito, sistematiza suas ideias a respeito da sociedade e do Estado. E provocou uma guerra de oposições e interpretações na escola hegeliana que perduram até hoje.
determinadas de direita hegeliana, centro e esquerda hegeliana. Como relata Roland Corbusier, a direita procurava, assim, reduzir o hegelianismo ao espiritualismo, a afirmação do Deus pessoal e da imortalidade da alma. A esquerda o interpretava no sentido de panteísmo e ateísmo. O centro, por sua vez, procurava manter as posições próprias do idealismo, repelindo tanto o espiritualismo da direita quanto o materialismo da extrema esquerda. Marx e Engels, apesar de interpretações diversas, reconhecem, mesmo assim, seu débito em relação à filosofia de Hegel, dizendo, sem a qual, como diz Engels, o socialismo científico jamais teria existido. Então, agora, correndo um pouco mais sobre essa dinâmica que nós estamos falando, que é o conceito de propriedade, que agora, como início lá no direito abstrato, como nós já comentamos um pouco durante a nossa vida, né, o conceito de propriedade é tão importante no pensamento de Hegel, na filosofia do direito, hoje também esse conceito de propriedade. O conceito de propriedade vai adquirindo conteúdos e significados a partir da reflexão hegeliana. De tal modo que podemos destacar 3 aspectos. O primeiro é que a propriedade constitui um dos princípios da filosofia do direito. O segundo, como condição indispensável para a harmonia e a propriedade. E o terceiro, como a existência da sociedade civil. Qualificativos que superam o conceito de propriedade como forma de relação entre o homem e as coisas, ou entre o homem e o mundo. Conceito já vivido pelos gregos e os romanos, como forma superior do conceito de propriedade, o que está subjacente a todo o direito romano e que Hegel depreciava. Nesse empreendimento que tem como pressuposto a propriedade, mostraremos como se produz ainda a riqueza na sociedade civil e suas implicações socioeconômicas no processo de geração da pobreza, como fruto da concentração da riqueza e da desigualdade social na referida sociedade. Trata-se, na verdade, de uma reflexão sobre as limitações da sociedade civil em proporcionar o acesso de todos os indivíduos aos benefícios produzidos pela riqueza em seu sistema social. Pois, diferentemente da família, onde a riqueza se constitui num patrimônio coletivo e que, por sua vez, é usado em benefício de todos. Na sociedade civil, a riqueza, apesar de ser fruto do trabalho de todos, é usufruída apenas por uma parcela dos indivíduos que povoam essa organização social. Isso porque a participação de todos os indivíduos na riqueza geral está condicionada por 2 elementos ou modos que justificam o caráter desigual dessa participação. O primeiro deles é através da herança. Nós sabemos que hoje, não é, a grande desigualdade atual, não é, através de Thomas Piketty, não é, a desigualdade, que é um trabalho da economia, da ciência e da política e da educação, porque a desigualdade, no momento atual, ela aumenta cada vez mais, por isso que eu trouxe essa problemática de novo, da desigualdade, em que a herança, a maior desigualdade de hoje é produzida pelas heranças.
não é? Lógico que tem o mercado financeiro, não é? Como é que diz o mercado aí, ele produz, né, cada vez mais, ele tem mais cada vez mais, porque tem mais lucros e mais lucros, né? O mercado financeiro, né? Como o trabalhador, né? O Banco Mundial, outros bancos aí, né? Que vão investindo cada vez mais, quer dizer, quanto mais você tem, mais você adquire, não é? E já os que não têm vão perdendo cada vez mais, e aí parece a desigualdade considerada na base da herança, que é fruto de um capital acumulado ao longo da trajetória histórica e social de uma determinada família. Então, a herança hoje é uma problemática muito séria que contribui e deseduca também, eu acho, a juventude e tanta coisa, não é, que as heranças que nós vamos deixando, né, se fosse só as heranças boas, né, mas também tem tantas heranças, mas aqui mesmo é o que nós estamos falando, é o dinheiro, né, é a propriedade, é tudo isso que é o ter, né? É o direito de ter. Esse direito de ter, como eu coloco lá no direito abstrato de Hegel, né? Esse direito de ter ele cria uma desigualdade social. Quer dizer, o direito de ter, que é o direito de propriedade, é um direito universal, é o direito de ter. Não é? Quer dizer, todo ser humano tem um direito de ter, só que uns acumulam demais e outros não têm nada também. Não é? Então, o segundo é por meio de talentos e capacidades pessoais, também é outra maneira de se trabalhar, de ver a desigualdade social. Lembro que no resumo, quando eu falei que sobre a questão da natureza, é também já diferente desta problemática que Hegel vai colocar que a desigualdade que é natural, tem uma desigualdade natural, quer dizer, a questão da igualdade, ela não pode ser fundamentada na natureza também. Essa é a problemática da crítica dos teóricos do direito natural. Dizer que a natureza tem direitos. Hegel vai contra essa postura e que toda igualdade é formulada através da justiça social. Quer dizer, a natureza por si já é desigual. Ora, quando se fala natureza, isso criou até hoje, né? Mas que não, isso aí também, se nós formos considerar o momento hoje, né, da natureza, né, nem dos talentos, que eu estou falando de capacidades pessoais, nós vamos ver que a natureza domina, aí onde vem a questão do racismo, a questão do feminismo, a questão de tudo isso que diminui, né, a questão da cor, a questão do status, a questão, tudo isso provocam realmente, baseado, e Hegel vai defender que a natureza ela é diferente mesmo, não tem uma saída. Né? Nós somos diferentes, mas não somos desiguais. Aqui é um assunto que a gente precisa também aprofundar mais. Né? E que toda a desigualdade ela só pode ser construída através da justiça social. Por isso que no final do resumo eu coloco, né, quer dizer, a questão do conhecimento e de criar as condições materiais para que haja essa igualdade. Por isso que Kant já colocava a política, o sentido da política para cá é criar as condições de possibilidade da liberdade. Então, aqui, quando eu estou falando exatamente sobre a questão da desigualdade que provém através da herança, através dos talentos e capacidades pessoais, ninguém está também negando isso. Por este segundo modo, os indivíduos tornam-se vítimas ou favorecidos pelo fato de que nessa esfera a desigualdade é estabelecida tanto pela própria natureza, como pela competição, expropriação e exploração do trabalho resultante da ganância e do arbítrio de alguns. Essa situação, além de gerar um quadro de desigualdades,
evidencia que a contradição da referida sociedade burguesa reside na sua incapacidade de produzir riqueza o suficiente para solucionar a questão da pobreza e da miséria, que são consequências da concentração de riquezas e que se manifesta na desigualdade social. Então, esse aqui é um ponto importantíssimo, antigo e atual na globalização hoje, no cenário mundial que nós vivemos, né? Nesse estudo, evidentemente, que o problema da desigualdade social só pode ser enfrentado na esfera do Estado. É interessante que Hegel, ele, com esse propósito dele, ele vai criando igualdades na esfera da sua filosofia, pontos de igualdade, fundamentado nas contradições da desigualdade, se pode ter uma unidade original aí. Então, Hegel vai ampliando cada vez mais essa igualdade social até chegar, como nós sabemos, ao problema da questão do Estado, não é? Então, o problema da desigualdade só poderá ser enfrentado na esfera do Estado, que, por meio de suas instituições, estabelece uma forma de convivência pelo qual o indivíduo é motivado a abandonar sua condição de sujeito isolado e atômico, passando a se sentir parte de um todo, que é o Estado, a qual ele não se sente mais constrangido em servir, visto que nele encontra a satisfação e o reconhecimento. Então, aqui, gente, esse Estado, como nós falamos hoje já pela manhã, não é? Que não é um Estado a partir das nossas discussões de partido, disso, isso, aquilo, mas um Estado realmente que é o resultado de uma realidade e de uma reflexão a partir do seu tempo e a partir também do nosso tempo. Então, agora, mais um pouquinho, eu poderia relatar ainda a questão do trabalho, não é? Mas vamos entrar propriamente no contexto dos estados sociais, não é? Que são dois, os estados sociais e as classes sociais. Então, para a gente fazer essa relação, as classes sociais, como diz Hegel, são os ricos e os pobres, a riqueza e a miséria. E aí ele faz todo o relato, toda a estrutura econômica da sociedade civil, onde ele vai questionar essa desigualdade e também essa riqueza e essa miséria. É tão forte que ele diz que se os pobres, para viver à custa, né, de esmolas, de assistencialismo, é preferível que eles desapareçam. Então, é muito forte, a gente precisa entender. Esse sentido que ele está falando é exatamente querendo, né, o reconhecimento e a validade do ser humano. Se for para você viver como nós vivemos, como a maior parte da humanidade vive, principalmente no Brasil, não com a emergência, com isso, com aquilo outro, então o Hegel vai ser muito forte quando ele dá o exemplo da Escócia sobre isso. Então, para a gente ver o contrário, até que ponto o Hegel, né, reflete sobre essa questão da desigualdade. Então, qual foi outra saída que Hegel vai mostrar? É exatamente a questão dos estados sociais, ou seja, por interesses e por habilidades. Então, eu posso até ler aqui, não é? Depois do trabalho, ele diz o seguinte, para chegar aos estados sociais. Como fonte da riqueza objetiva ou universal, o trabalho ocupa uma posição de destaque na estrutura da organização e funcionamento da sociedade civil, visto que é por meio dele que cada uma das partes ou segmentos dessa sociedade atua na busca de satisfação de suas necessidades, o que acaba gerando uma interação entre os diversos grupos e indivíduos que compõem a sociedade civil. Trata-se de uma divisão social do trabalho que se concretiza na atividade da produção de riqueza nos diversos
estamentos ou estados sociais. Então, vem aí a questão da citação, né, que é o parágrafo 527, em que o Rio termina dizendo que, mas o que faz a diferença dos estamentos, ou seja, dos estados sociais com letra minúscula, é a divisão concreta da riqueza universal, que é também uma tarefa universal, entre as massas particulares determinadas segundo os momentos do conceito, a qual possui uma base peculiar de subsistência e de necessidade de meios para sua satisfação, além disso, de fins e interesses, como também de cultura e hábito de espírito. Nesses estamentos se repartem os indivíduos conforme o talento natural, a habilidade, o arbítrio, o acaso, etc. Pertencendo a tal esfera fixa determinada, tem ele sua existência efetiva, que como existência é essencialmente particular e nela tem sua eticidade enquanto retidão de um ser reconhecido e sua honra. Então, o primeiro estamento recebe a dominação de substancial, natural ou imediato. O tem na fertilidade do solo uma riqueza natural e permanente. O mesmo é composto pelos agricultores. Toda a luta que se passa em todos os países, em todos os continentes, a luta pela reforma agrária, pelo valor dos agricultores, em que Hegel coloca como uma substância, o substancial é o substrato, é o que sustenta uma sociedade civil, é a vida. Nós estamos agora nessa cúpula, não é, que está reunida lá em Roma, vendo pelo clima, pela vegetação, pelo cuidado com a natureza. E eu me lembrava que Hegel também citou e colocou também o primeiro estamento, que é a questão da terra, a questão da natureza, né? E que usa a natureza. Agora, qual é o comportamento da sua época, exatamente, né? Da sua época, do seu tempo? Qual é o comportamento do agricultor diante da natureza? Ele que usa a natureza para produzir tudo aquilo que necessitam para viver. Será que hoje essa natureza, né, o agricultor, ele produz, né, tem tudo aquilo que necessita para viver no seu trabalho, na agricultura? Esse estado é o que mais se assemelha à família também, uma vez que é próprio dele o cultivo dos laços familiares, baseadas no amor, na fé e na confiança. De acordo com o parágrafo 306 da Filosofia do Direito, a riqueza do estado substancial ou natural afirma-se como autônoma em relação à riqueza universal do Estado e à riqueza particular das empresas, visto que neste estamento a riqueza se configura como bem hereditário e inalienável. O segundo estamento é o industrial, que hoje seria exatamente as empresas, os empresários, né? Nele se dá a transformação do produto natural e tem como formas de sustentação o trabalho, a reflexão, a inteligência e a mediação das carências mediante o trabalho de outras pessoas. Quer dizer, eu trabalhei esse assunto, não é, aqui no meu livro, no meu pequeno livro, né, quando ele vai trabalhar ainda esse sistema natural e essa passagem para o sistema racional. Vocês estão observando que nos estamentos sociais já é uma nova forma de unidade social. É isso que eu quero, que eu percebo isso, não é? Quer dizer, na inspiração hegeliana, que quando ele trata já dessa pequena unidade, pelas habilidades, pelos interesses, que ele chama de estamentos, já é uma nova forma de igualdade social. Que é o que ele coloca como
né, na estrutura econômica da sociedade. Então, ele vai colocar os estamentos sociais, né, e aqui é isso que eu estou repetindo, né, que é essa forma de trabalho, essa forma de unidade. Ele diz assim, essa forma de unidade resultante das desigualdades contidas no interior da sociedade civil, dá origem ao que nós chamamos estados sociais, ou estamento social, em outra tradução. O segundo estamento é o industrial, como eu falei, nele se dá a transformação do produto natural e tem como forma de sustentação o trabalho, a reflexão, a inteligência e a mediação das carências mediante o trabalho de outras pessoas. É um estamento social, quer dizer, já é um estamento que, tendo como base o primeiro estamento dos agricultores. Esse estamento é composto por fabricantes, operários, que, por sua vez, estão em relação direta com industriais e comerciantes. Este também é o estado social próprio da sociedade civil burguesa, cujas características são a ênfase no trabalho, na produção de riquezas, na reflexão e na formalidade. Segundo o parágrafo 310 da Filosofia do Direito, o Estado industrial se define pela garantia da posse dos bens materiais e de certas disposições e qualidades espirituais, sem qualidade de liberdade, correspondente ao fim da riqueza, que, enquanto resultado dos negócios individuais e da formalidade da lei, torna-se independente das instituições e dos interesses da sociedade civil e do Estado. Quer dizer, é todo o tecido, né, esses são os que nós podemos falar hoje com a linguagem dos empresários. Né? O terceiro estamento tem como característica principal o pensamento, e, como tal, tem a função de garantir os interesses universais. A este estamento, nós comemoramos agora o Dia do Funcionalismo Público, se chama funcionalismo público, não é? O mesmo é constituído por funcionalismos públicos, os quais devem ser dispensados do trabalho como meio de satisfação das carências individuais, para que possam se dedicar à política e aos assuntos universais, isto é, aos interesses públicos. Então, aqui, gente, a gente poderia parar um pouco, não é, e pensar como é que se vive esse segundo estamento no século XXI, no Brasil e no mundo inteiro, ou seja, o papel do funcionalismo público ou da política, aquilo que nós também participamos, a que ponto chegou a banalização da política no mundo todo, né? A banalização, eu não digo nem a mistificação, né, da política, de ter falsos deuses, né? O tirano, isso, aquilo outro, né? Mas a relação mesmo do funcionalismo público como o direito de trabalhar pelo bem comum, que aqui Rei coloca pelo universal, por todos. Então, para que possa se dedicar à política e aos assuntos universais, isto é, aos interesses públicos. Para isso, devem ser onerados pelo Estado, de forma que sejam preenchidas nele suas necessidades particulares. Mas o grande retorno de tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, da política, é reverter para o universal, ou seja, para o bem comum. Para Hegel, o fato de que na sociedade civil os indivíduos se encontram divididos e voltados para a satisfação de seus próprios interesses faz com que cada um, na sua particularidade, se comporte como uma universalidade em si mesmo. Tal realidade é reveladora das limitações desta sociedade também, do tempo de Hegel, que já foi um passo da sociedade
da política grega, não é? Porque aqui, enquanto lá o trabalho era para os escravos, não é? Para Hegel, a grande novidade é que o trabalho é para todos. Essa é a grande que nós falamos pouco, não é? A grande originalidade da sociedade civil hegeliana é que o trabalho é para todos. Essa é que diz, não é? Até um filósofo que faz o comentário, que eu agora não me recordo, do pensamento, elogiando, não é? O pensamento de Hegel, que é a grande questão, que ele já analisa, leva em consideração o trabalho para todos, que já é uma diferença radical do pensamento grego. Então, tal realidade é reveladora das limitações desta sociedade, no sentido de que essa esfera não há ainda uma identificação com a realidade do conceito, que consiste na relação individual com o social ou na substancialidade ética. Em outras palavras, não é possível, no âmbito do sistema de carências da sociedade civil burguesa, a existência de relações éticas em seu sentido pleno, visto que há uma predominância do livre-arbítrio relativamente à liberdade e do entendimento com relação à razão. Então, apesar de tudo isso que nós estamos levando, não é? A questão do trabalho para todos, depois a questão da formação dos estados sociais, ainda a sociedade civil deixa muito a desejar por tudo isso que nós estamos colocando. No que diz respeito à riqueza, Hegel considera que, enquanto sistema de carências, a sociedade civil é marcada por contrastes sociais, visto que na sua dinâmica de financiamento, o acesso à riqueza restrito a uma parte dos indivíduos pertencente a grupos abastados que se encontram em condições privilegiadas, tais como a herança familiar, que eu já falei, a cultura, o desenvolvimento de suas aptidões em relação aos demais. É nesse contexto que se confirmam as desigualdades sociais no interior dessa mesma sociedade, passando ela a ser dividida pela riqueza e o luxo de um lado e pela pobreza e a miséria do outro. Como foi dito, é esse nível das carências no qual os indivíduos nunca estão satisfeitos, nem podem estar satisfeitos, e por isso mobilizam-se numa busca desenfreada também por riquezas, sendo algumas vezes tentado adotar práticas ilícitas, como sonegação de impostos, roubo e corrupção, para alcançar seus objetivos. Então, aqui tem uma coisa também sutil, um momento que essa desigualdade social, por um lado, ela cria essa ansiedade, como se diz, o consumismo exagerado, porque essa desigualdade vai também se aproximando, né? A gente vê que as pessoas lutam por uma riqueza, e quem tem mais quer ter mais, quem não tem quer ter mais, não é? E tudo isso cria essa doença, como diz o Papa Francisco agora também, não é? Quer dizer, tira a liberdade, a total liberdade, porque também, por um lado, como diz Aristóteles também, a riqueza é igual à miséria, porque tem de ter o equilíbrio. Então, na ética nicômaca, Aristóteles vai colocar também um equilíbrio, né? Os extremos, esses extremos, tanto faz a riqueza de um lado como a miséria para o outro lado, nós não temos nunca, como que nós vamos chegar, pelo menos, a um consenso social, a uma igualdade social, que cada vez mais a distância aumenta, né? Então, a relação, torna-se então necessário o uso do direito. Entramos agora, não é? Para terminar, parece, né? O uso do direito como meio de regular pela lei os excessos, quer dizer, exploração e acúmulo de riquezas cometidos no âmbito da sociedade civil, e assim estabelecer a justiça
entre os sujeitos sociais que somos todos nós. Mas vale ressaltar que a administração da justiça só atua naquilo que é contrário à lei e que, portanto, fere o direito de propriedade, não cabendo aos tribunais de justiça corrigir as desigualdades sociais existentes na sociedade civil burguesa, mas apenas aquilo que se constitui como crime, que é muito forte, não é? Que não compete. Como que a lei vai fazer isso? A lei exatamente corrigir, a justiça corrigir as desigualdades sociais existentes, mas apenas aquilo que se constitui crime. Nesse sentido, Hegel aponta para a necessidade de se educar os indivíduos para uma vida baseada numa racionalidade ética e no bem comum, como forma de restabelecer uma comunidade verdadeira, conferindo universalidade a indivíduos que, de outra maneira, estariam isolados. O direito aplica-se aos indivíduos na medida em que estes são universais, enfatizando essa ideia do pensar como pressuposto de uma comunidade ética e universal. Hegel escreve da seguinte maneira: cumpre à cultura, ao pensamento, como consciência do indivíduo, na forma do universal, que eu seja concebido como uma pessoa universal, termo em que todos estão compreendidos e compreendidos como idênticos. Deste modo, o homem vale porque é homem, não porque seja judeu, católico, protestante, alemão ou italiano. Tal conscientização do valor do pensamento universal tem uma importância infinita e só se torna um erro quando cristaliza na forma do cosmopolitismo para se opor à vida concreta do Estado, que é o parágrafo 209. Isso significa que, de acordo com Hegel, toda e qualquer pessoa merece ser tratada com respeito e dignidade pelo simples fato de ser pessoa, o que nos remete a um posicionamento crítico e de indignação diante de um sistema social que, movido por interesses meramente econômicos e egoístas, produz riqueza de um lado e miséria de outro, ao negar, por meio da expropriação, da exploração do trabalho e do acúmulo de riqueza, o acesso da maioria da população aos benefícios da riqueza produzida pelo trabalho do conjunto dos indivíduos do mencionado sistema. Tal situação é reveladora do quadro de contradições que envolve o processo de produção de riqueza na sociedade civil, na medida em que essa riqueza é concentrada nas mãos de uma minoria e contribui diretamente para o aparecimento de uma plebe nas figuras da pobreza e da miséria. Isso porque a riqueza, que em tese é universal de todos, na prática é particular, isto é, patrimônio particular de algumas poucas famílias, cuja consequência imediata é a geração de um ciclo vicioso de acesso à riqueza, no sentido de que, quanto mais tem fortuna, mais aumenta os mecanismos da multiplicação da mesma, contrariamente aos que não a têm, cada vez mais vão emergindo assim na pobreza. Então, acho que já tem muita coisa aqui, não é, para a gente refletir, né? Eu tentei comentar algo que já foi tanto comentado, mas que parece que Hegel é tão atual, né, na sua compreensão, na sua filosofia, que é difícil a gente não voltar a fazer um retorno
nestes 200 anos da filosofia do direito, porque é ainda uma filosofia inspiradora e construtora de novos horizontes. Então, a gente só precisa dar um seguimento, né? Continuar ainda essa reflexão sobre a desigualdade, porque a filosofia é o tempo no conceito segundo Hegel. Então, por isso, nós precisamos elevar ainda mais esse conceito da desigualdade. Muito obrigada por tudo, pela paciência também.